Fala pessoal, beleza? Professor Edilson aqui de novo. Vamos falar um pouquinho hoje sobre algumas questões, relacionadas à divisão celular que vem caindo bastante no passe, no programa de avaliação seriada aqui da UFMS, beleza? Bom, lembrando que a gente está trabalhando aqui nesse momento com questões de biologia, legal? Que vem caindo aí no passe referente à primeira etapa, joia? Então, segue aí o canal, Esse canal aqui é voltado para você que quer fazer o vestibular, seriado da UFMS, Galera do Instituto Federal aí, com toda certeza, tá? Que está focada. Então, vamos comentando um pouquinho aqui em relação ao exercício, falando um pouco sobre teoria. Legal? Uma questão muito tranquila que caiu aqui no passo, primeira etapa. Vamos lá. Galera, você já estudou com toda certeza mitose, Mitose é um processo de divisão celular em que são formadas duas células geneticamente iguais. Legal? E toda vez que a gente fala em mitose, tá? Ela tem a ver com o quê? Com multiplicação de células, certo? Então tem a ver, por exemplo, com produção de esporos de algumas espécies de fungos, por exemplo. Tem a ver com reparação tecidual, Uma célula, por exemplo, que começa a se multiplicar para poder reparar um determinado tecido nosso, por exemplo, tecido humano. Enfim, a mitose é um processo de divisão celular muito tranquilo, que diz respeito a manter conservado o número de material genético no final da divisão celular. Tá, vamos entender primeiro o que é a mitose. Aqui tem um desenho, como você está vendo aqui, tá? Que tem a ver com a mitose, mas tem que tomar cuidado com o detalhe. Muito aluno pergunta, Edilson, a intérfase faz parte da mitose? Não, a intérfase não faz parte da mitose. Intérfase é aquele momento que a célula está se preparando para se dividir, certo? Então, se eu pegar intérfase mais a mitose, eu chamo isso de ciclo celular. Então, o ciclo celular envolve todo esse processo que você está vendo aqui na lousa, que é a intérfase e a mitose. A intérfase, para você ter uma ideia, aproximadamente, é claro, não é um valor exato, um tempo exato, ele ocorre aproximadamente 23 horas. E a mitose, ela ocorre aproximadamente em 1 hora. Como eu falei para vocês, isso não é regra, legal? Então, o ciclo celular completo, que envolve aí a intérfase mais a mitose, total, ele levaria aproximadamente 24 horas. Então, na verdade, se você comparar, a mitose é um processo rápido, O que demora mais é preparar para se dividir. Então, o que demora mais é a chamada intérfase. Então, galera, uma coisa importante, A questão que a gente vai fazer daqui a pouco, ela envolve mitose, mas já que a gente já está aqui falando um pouquinho sobre ciclo celular, vamos lembrar de uma coisa. Quando a gente fala em intérfase, a intérfase é dividida em 3 etapas: G1, S e G2. Legal? G vem da abreviação da palavra gap, que em inglês significa intervalo. E S vem da abreviação da palavra síntesis, tá? Que quer dizer produção. Então a gente tem aqui G1, S e G2. Se a gente quantificar essas 3 etapas, G1, S e G2, isso leva aproximadamente, olha lá, 23 horas. A parte mais importante é a fase S, porque é aqui que ocorre, olha lá, a famosa duplicação do DNA. Legal? Bom, mas o nosso foco aqui não é intérfase, nosso foco hoje é mitose. E toda vez que a gente fala em mitose, a mitose, vamos colocar aqui para a gente poder lembrar, ela ocorre em quantas etapas? 4, tá lembrado? Então nós temos a primeira etapa chamada de prófase, a segunda etapa chamada de metáfase, a terceira etapa chamada de anáfase e a quarta etapa chamada de telófase. Legal? Nós vamos fazer aqui uma revisãozinha rápida, Fazer um processo bem mais rápido aqui para você entender dos pontos mais importantes de cada uma dessas etapas. Edilson, quanto tempo leva a prófase, a metáfase, a anáfase, a telófase? Bom, galera, tudo isso leva aproximadamente, como eu falei para você, 1 hora. Legal? Aí é onde a gente tem que lembrar aqui, ó. A mitose, ela leva aproximadamente 1 hora. E a intérfase, ela leva aproximadamente 23 horas. O ciclo celular total, 24 horas. Então, a gente vai focar daqui para baixo. Legal? Você parte com uma célula. Nesse caso, vamos contar que nesse caso aqui você tem 1, 2, 3, 4 cromossomos. A célula se divide em 2, certo? Aí ela forma 2 células geneticamente iguais. Aqui continua com 1, 2, 3, 4 cromossomos. 1, 2, 3, 4 cromossomos. Se você partir lá no início, conta comigo, vem comigo, 1 cromossomo, 2 cromossomos, 3 cromossomos, 4 cromossomos. Essa aqui vamos chamar de célula inicial, fechou? Então, de uma célula, ela primeiro vai duplicar o DNA, certo? Vai passar por todas as etapas da mitose e lá no final, quantas células serão formadas? 2, geneticamente iguais. Pode contar comigo, 1, 2, 3, 4, do outro lado.
uma, duas, três, quatro cromossomos. Então, nós partimos de uma célula com 4 cromossomos, terminamos com 2 células com 4 cromossomos. Se fosse humano, não é humano. Se fosse humano, seria como? Você começaria com uma célula de 46 cromossomos e terminaria com 2 células com 46 cromossomos. Legal? Aí, Dilson, eu encontrei uma célula aqui de um determinado animal que tem 20 cromossomos. Bom, se ela vai sofrer mitose, de uma com 20 vai terminar com 2 com 20. Resumindo, galera, na mitose você vai ter células geneticamente iguais, sempre. Então, ó, são 4 etapas, como eu te falei: prófase, metáfase, anáfase, telófase. Aqui eu tenho um desenho bem rápido para a gente poder entender, tá? O que acontece primeiro? Vamos analisar aqui. A primeira coisa que a gente tem, antes de começar a divisão, a gente tem aquela preparação conhecida como intérfase, que é quando o DNA vai ser duplicado. Então, primeiro, para uma célula se dividir, ela tem que duplicar o material genético. E esse período é chamado de intérfase. Aí sim, a gente entra em mitose, certo? Muito bem, a mitose, como você está vendo aqui, ó, é daqui para frente, certo? Dessa célula inicial, que é a célula A, da célula B em diante, é onde a gente vai ter a mitose. Em linhas gerais, tá? Para que a gente possa fazer a questão. Essa primeira etapa aqui, a gente chama de prófase. Nessa etapa, muitos eventos ocorrem, né? O cromossomo começa a se condensar, desaparece a carioteca, desaparece o nucleolo, forma áster, forma fuso mitótico. Essas são as características básicas da prófase. Lembra que eu te falei que mitose leva mais ou menos uma hora? Só a prófase leva quase a metade desse tempo. A prófase é considerada a fase mais longa da mitose. A gente não vai quantificar exatamente tempo, né? É um valor aproximado. É a fase mais longa. Então vamos com calma. Prófase: início da condensação cromossômica, desaparecimento da carioteca do nucleolo, formação de áster e fuso mitótico. Chegamos na segunda etapa. A segunda etapa a gente chama de metáfase. Essa fase aqui é aquela fase que os cromossomos estão alinhados no centro da célula. Então, e eles estão totalmente condensados, certo? Condensar é quando o cromossomo começa a se espiralizar. Quando ele começa a se espiralizar, você fala que ele está condensado. Então, ele está alinhado na zona central. Depois nós partimos para a próxima etapa. A próxima etapa a gente chama de anáfase. Essa etáfase, esses fiozinhos que vocês estão vendo aqui, nós chamamos de fuso mitótico, tá? Eles começam a encurtar, ele vai perdendo proteína, principalmente uma proteína chamada tubulina, e aí ele vai diminuindo de tamanho. Como os cromossomos estão presos, o que acontece? O fuso mitótico encurta de um lado, encurta do outro, e aí o cromossomo é puxado. O cromossomo é puxado. Vamos lembrar, aqui eu tenho um cromossomo duplicado, como eu estou desenhando para você. Legal? Então, o que acontece na anáfase? Na anáfase ocorre a separação deles. Então, um bracinho é puxado para um lado, outro bracinho é puxado para o outro. Mas a gente não vai usar o termo bracinho, a gente vai usar o termo cromátides, certo? Então, as cromátides são puxadas para os polos. E tem que fazer sentido. Porque, olha só, as cromátides são puxadas metade para um lado, eu estou aqui na anáfase, e metade para o outro. Metade para um lado e metade para o outro. Porque vamos pensar assim, aí o aluno fala: Edilson, cara, às vezes não tem muita lógica, né? Como é que uma célula de 46 cromossomos vai dividir e formar duas de 46? Cara, fica meio sem sentido, né? A matemática não bate. Concordo com você. Então, na verdade, é assim que funciona. Ó, a gente tem 46 moléculas de DNA, aqui tem duas, certo? Nós vamos falar da espécie humana. Tem 46 moléculas de DNA, aí ela duplica. Na intérfase, essa quantidade de DNA é duplicado. De 46 ele passa para 92, na prófase. Na metáfase ele continua com 92. Na anáfase continua também com 92. Só que o que acontece na anáfase? Metade é puxado para um lado da célula, a outra metade para o outro lado. A gente chama de migração das cromátides para os polos. Depois que essa metade foi para um lado e a outra metade foi para o outro, a gente vai para a última etapa. A última etapa é chamada de telófase. Aí sim termina cada célula com quanto? Com 46. Então volta lá no início, ó. Começa com uma célula de 46 moléculas de DNA, termina com duas células de 46 moléculas de DNA. Então, galera, aí é matemática básica. Então, para terminar com 46 cada célula, primeiro tem que duplicar, de 46 passar para 92. E aí a gente chega na última etapa, que é essa aqui, conhecida como telófase. Na telófase, o cromossomo começa a descondensar, a carioteca e o nucleolo reaparecem e ocorre um estrangulamento.
Esse estrangulamento faz o citoplasma se dividir. A gente chama de citocinese. Ele estrangula e a célula se divide em quantas? Em duas. Legal? Bom, isso aqui é um panorama geral, apenas um repeteco, não é uma aula de mitose, é apenas a gente lembrar, né, o que a gente vem trabalhando sempre em sala de aula, sobre a teoria em si da mitose, para que a gente possa resolver uma questão que caiu no passe. Olha aqui, essa questão é do passe de 2018, aqui da UFMS, olha que legal agora, ó. A maioria de nossas células é substituída várias vezes durante a vida. Esse processo ocorre por divisão celular. Assim, de certa forma, nosso corpo é continuamente restaurado enquanto vivemos. A substituição das células é possibilitada pelo processo de mitose. Com relação às fases da mitose, essa é a alternativa correta. Vamos lá. A metáfase sucede à prófase. É verdade. Vamos lembrar a sequência? Prófase, metáfase, anáfase, telófase. É verdade. A metáfase sucede à prófase. Vem depois da prófase. E seu início é marcado pela liberação dos cromossomos altamente descondensados no citoplasma. Está errado. É condensado. Durante a prófase, a fase mais longa da mitose, os cromossomos se condensam, o que acarreta o aparecimento dos nucleus. Bom, galera, vamos só lembrar de uma coisinha que é importante, né? Na verdade, até deu o gabarito ali, mas não era essa a intenção ainda. Ó, o que acontece? A gente tem um cromossomo que ele tem esse formato aqui, ó, tá? Aqui está o centrômero no meio. Essa esferinha que a gente está vendo aqui, tá? É uma esferinha que a gente chama o nome dele, tá? Dela, né? De satélite ou zona sat. O que acontece? O cromossomo ele estrangula. Quando ele vai estrangulando, essa esferinha se solta e aí o cromossomo fica sem ela. Essa esferinha é exatamente a organela que a gente chama de nucleolo. O nucleolo é uma organela usada para fabricar quem? Aquelas organelas microscópicas que produzem proteínas. Qual é o nome? Ribossomos. Certo? Então, na verdade, o nucleolo ele vem de uma invaginação do cromossomo. Ele não vem de uma condensação do cromossomo, que acarreta o aparecimento dos nucleus. Está errado. C. A anáfase é a fase em que as cromátides irmãs se separam. Lembra daquele desenho? Eu tenho aqui um cromossomo duplicado e na anáfase, certo? Esse cromossomo ele é separado, os bracinhos são separados. Nós chamamos isso de cromátides, de separação das cromátides irmãs. Se separam, puxadas para polos opostos pelo encurtamento das fibras cromossomos no fuso mitótico. Resposta certa, letra C. Olha D, na telófase, o final. Os cromossomos se condensam, errado, eles se desenrolam, ou melhor, eles se descondensam. E novos envelopes nucleares reorganizam-se ao redor de cada conjunto cromossomo separado. Errado a letra D. E a mitose é um processo reducional. Não, ela é equacional. Reducional é meiose. Na meiose de uma célula com 46 cromossomos são formadas 4 de 23. É reducional. Na qual as células filhas formadas têm a mesma quantidade de cromossomos da célula inicial. Está errado porque o termo não é reducional e sim equacional. Beleza? Bom, galera, fechamos então mais uma questão aí de biologia do passe da primeira etapa, tá? Comenta aí, vê se você tem dúvida, coloca aqui embaixo do canal, beleza? Manda um WhatsApp se você tiver dúvida, é só entrar em contato comigo. Valeu? Grande abraço e a gente se vê na próxima questão do passe. Abraço!